Bom dia, terceiro ano A, boa tarde, terceiro ano B. Nós vamos fazer aqui a correção das lições, né, de matemática, tá? Então, a professora vai passar para vocês as correções. Eu vou pedir para vocês seguirem. Vou pôr no modo de apresentação. Do começo. Então, correções do LIP e LIPA, certo? Aqui nós temos o LIP, para começar, na página 4, localize e circule a capital do seu estado no mapa. Você vai localizar o estado de São Paulo, né? Você mora perto de algum rio de seu município? Se sim, qual? Aí é pessoal, tá bom? O que significa dizer que o rio Amazonas é o mais extenso do mundo? Significa que o rio Amazonas é o que tem maior comprimento. Pinte o número que mais se aproxima da extensão do rio Amazonas em quilômetros. Então, vocês deveriam pintar o número 7.000. Aqui nós temos lápis na mão. Observe nos ábacos a posição da argola e complete cada frase com o número representado. Depois, recorte da aba as peças do material dourado e cole-as ao lado dos ábacos correspondentes. Então, na letra A, uma argola na haste da unidade de milhar indica o cubo grande. Na letra B, uma argola na haste da centena representa a placa. Uma argola na haste da dezena representa o quê? Uma dezena, é a barrinha. Uma argola na haste da unidade representa uma unidade. Aqui nós temos qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 4 hastes. Então, os 4 hastes você está usando até a unidade de milhar. Então, é o 9.999. 9 em cada haste. Com o material dourado, representamos esse número usando 9 cubos grandes, 9 placas, 9 barrinhas e 9 cubinhos. Aqui está, escreva os números que estão representados nos ábacos. Temos o número 5.455, escrito ele em numeral, em números arábicos e por extenso. Temos o número 6.417, escrito das duas formas, e o 8.439, também escrito das duas formas. Número 3. Como a extensão de um rio é muito grande, usamos a unidade de medida quilômetro para representá-la. O símbolo de quilômetro é o km. A palavra quilo significa 1.000. Em 1 quilômetro a 1.000 metros, 1 km é igual a 1.000 metros. A. Você sabe ler o número que representa a extensão do rio Amazonas? Escreva-o com palavras 6.992. B. Agora represente esse número no ábaco desenhando as argolas. 6.992, olha lá. 4. Os cartões a seguir têm um algarismo cada um. Forme os números com 4 ordens solicitados nos itens abaixo, usando sempre todos os cartões. Então, agora nós temos o maior número possível é o 9.864, né? Desses numerais que estão aqui nesses cartões. E aí você representa esse número no ábaco, tá? 9 na unidade de milhar, 8 na centena,
6 na dezena e 4 na unidade. Na letra B, 2 números que têm um algarismo 9 na ordem das centenas. Há várias possibilidades aí, porque eu não estou me limitando, não é verdade? Aliás, com aqueles numerais. Então, tem muitas possibilidades. Eu vou trocando os demais. 8.946, 8.964, 6.948, 6.984, 4.968 e 4.986. Você vai fazendo as trocas, aquela que você já fez, você não repete mais. Complete a frase usando esses dois números. O número tananã é maior do que o número tananã. Aí depende do número que você, formou, não é verdade? Então, olha lá, a resposta depende dos números formados pelos alunos, tá? Você vai pegar um número no primeiro espaço que tem que ser maior do que do segundo espaço. C. 2 números com menor algarismo na ordem das unidades. Também há várias possibilidades. Lembrando só que o último algarismo tem que ser o 4. 2 números maiores que 7.000. Então, a única coisa que você tem que pensar é que você não pode formar nenhum número que seja menor que 7.000, né? Então, nenhum número que começaria com 4, nenhum número que começaria com 6, daqueles números citados anteriormente. Tá? Dica aí. Em qual município você vive? Então, quem mora na cidade de São Paulo é no município de São Paulo. Quem mora na cidade de São Caetano do Sul é São Caetano do Sul. Se alguém mora em São Bernardo, é São Bernardo do Campo. Se alguém mora em Santo André, é Santo André. E assim por diante, né? O município é a cidade. O colégio está no município de São Paulo. Quantos municípios tem o Brasil, sem contar com o que você mora? Então, aqui nós já temos a resposta: 5.569 municípios. Se o Brasil tivesse um município a mais, quantos municípios ele teria? Ele teria 5.571 municípios. Ai, por que não é 5.570? Porque 5.570 seria com o nosso município. Porque no de cima está falando quantos ele tem, sem contar o nosso município. Então, na realidade, ele tem 5.570. Agora, se ele tivesse um município a mais, teria 5.571 municípios, tá bom? Esse dado, ele foi coletado em 2018, tá? Caso tenha mudado, aí teriam a mais. Mas vamos fazer com um dado de 2018. Lápis na mão. Destaque do material de apoio, as fichas para a composição. Escreva a quantidade de municípios que o Brasil tinha até 2018, no quadro valor de lugar, aquilo que eu falei, 5.570. Escreva esse número com palavras, tá aí escrito. Agora escreva o valor da ordem em cada ficha colorida para decompor esse número. 5.000 mais 500, 70 e 0. Podemos decompor o número 5.570 de várias formas como estas. 5.500 mais 70, 3.000 mais 2.000 mais 570, 5.000 mais 400 mais 170. E você pode escrever uma outra forma de decompor. Você pode pôr como 5.000 mais 500 mais 200 mais 70, não é? Então, é outra forma.
5.000 mais 500 mais 200, não. 5.000 mais 300 mais 200 e mais 70. É outra forma. Agora escreva as decomposições de cada um dos números da tabela. Então, aqui ele está decompondo, separando a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, tá bom? Então, tem aí, corrijam tudo para depois ir para a próxima página. Na letra B, organize os números da tabela do município mais populoso que tem mais pessoas, para o menos populoso, que tem um menor número de pessoas. Então, aí, nós estamos organizando do maior para o menor, é só conferir. Observe o ábaco. Escreva o número que ele está representando, 8.999. Se você adicionar uma unidade a esse número, você terá a população do município de Natividade, no estado de Tocantins, de acordo com o censo de 2010. Qual era a população desse município? 9.000 habitantes. Desenhe as argolas para mostrar como fica a representação desse número no ábaco. 9 argolinhas na unidade de milhar. Aqui vocês conferem a sequência numérica, tá? E ela continua, eu recortei, né, e colei ela completinha, o número completo 4 no próximo, que está aqui, tá bom? Confiram um por um. Qual é o maior e o menor número do quadro? Aí você vai conferir se você acertou. Os números de uma mesma coluna do quadro aumentam de quanto em quanto? Tá lá, de 10 em 10. Escreva com palavras o maior número da quinta coluna. Coluna nós sabemos que é em pé, 9.195. O que os números do quadro têm em comum? Todos têm o algarismo 9 na unidade de milhar e têm 4 algarismos. E os números que estão nas casas verdes, partindo de 9.101 até 9.200, aumentam de quanto em quanto? Aumentam de 11 em 11. F, que números estão entre 9.191 e 9.199? E aqui estão os números que estão entre esses. 9.192, 9.193, 9.194, 9.195, 9.196, 9.197 e 9.198. Podem ver que eu não coloco nem o 9.191, nem o 9.199, porque pede os números que estão entre. Número 5. Escreva o número que vem logo antes e que vem logo depois do número destacado em cada linha. Então, é o antecessor e o sucessor, de 9.147, de 9.200 e de 9.998. E aí estão os números, é só conferir. Número 6. Complete as sequências na reta numérica e escreva o padrão de construção de cada uma. Então, confiram o que foi escrito e a sequência na letra A aumenta de 10 em 10, na letra B aumenta de 100 em 100 e na letra C vai aumentar de 250 em 250. Tudo bem? Aqui, caderno de atividades, LIPA, páginas 29, 30 e 31. Aqui nós temos um quadro e está falando o seguinte: pinte de azul o número que representa o episódio mais visualizado. Então, e pinte de vermelho os dois números com os mesmos algarismos na ordem das dezenas. E pinte de verde os números que têm algarismos repetidos. Então, nós vamos pintar o número 9.516 de azul,
Os números 6.539, 8.039 devem ser pintados de vermelho. E os números 5.574, 7.323 de verde, tá bom? Porque tem números repetidos, os 5 e 5, 3 e 3. Letra A. Complete a tabela a seguir, escrevendo o número de visualizações no quadro valor de lugar, depois faça a decomposição de cada um. Então, ali foi escrito o número e a decomposição, separando unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Letra B. Descubra o padrão e complete a reta numérica com os números que estão faltando. Então, ali deu para ver que estava indo de 500 em 500. E aí completou, você deve ter completado com os números que estavam faltando. Qual dos números de visualizações do canal fica entre 5.500 e 6.500? Então, aí você vai ver qual dos números de visualizações. Então, você tem que ir lá e olhar. E aí, então, é 5.574. Qual número de visualização do canal fica mais próximo de 8.000? É o 8.039. Mesmo que tenha passado, é o mais próximo. A. Os ábacos a seguir representam o número de inscritos nos canais de Andréia, Maria Luísa, Rafael e Fabiana. Escreva os números representados pelos ábacos e, seguindo as pistas, descubra de quem é cada canal. Então, aqui nós temos o número de cada um e o dono do canal. O primeiro é da Fabiana, com 5.620. O segundo é do Rafael, com 8.199. O terceiro é da Maria Luísa, com 7.980. E o último é da Andréia, com 6.025. Tudo bem? Aqui. O canal de Rafael tem mais inscritos que o canal de Maria Luísa. O número 5.620 não pode representar o número de inscritos do canal de Rafael. O número de inscritos do canal de Fabiana tem os mesmos algarismos do número de inscritos do canal de Andréia. Os canais de Andréia e Fabiana têm 5.620 ou 6.025 inscritos. Ainda não conseguimos decidir qual número representa qual canal exatamente. Maria Luísa tem um canal com um número de inscritos formado por 2 unidades de milhar, 3 centenas e 6 dezenas a mais que Fabiana. Então fica, o canal de Maria Luísa tem 2.360 inscritos a mais que o canal de Fabiana. Como o canal de Fabiana pode ter 5.620 ou 6.025 inscritos, resolvemos duas adições, 5.620 mais 2.360, que vai ser igual a 7.980 e 6.025 mais 2.360, que daria 8.385. Portanto, o canal de Maria Luísa tem 7.980 inscritos, que é o único valor possível. Consequentemente, o canal de Fabiana tem 5.620 inscritos e o de Andréia 6.025 e o do Rafael 8.199 inscritos. Então aí nesse final você descobre se você acertou ou não. B. Escreva com palavras o número de inscritos no canal de Andréia, 6.025 inscritos. Fabiana, 5.620 inscritos. Rafael, 8.199 inscritos.
Maria Luísa, 7.980 inscritos. Aqui. Marque um X em cada uma das argolas do ábaco de Rafael, necessárias para representar o número de inscritos do canal de Andréa. Quantos inscritos o canal de Rafael tem a mais que o de Andréa? Então, se vocês voltarem, vocês vão ver que tem ali os xizinhos no ábaco. Então, o canal de Rafael tem 2.174 inscritos a mais que os do canal de Andréa, tá? Então, é 2.174 inscritos a mais do que o da Andréa. Então, gente, finaliza aí a nossa correção. Nós temos agora, quem ficou com dúvida em alguma coisa, depois passa para a Pro. Mas eu acredito que não tenha tido dúvida. É só ler com calma e ir pensando naquilo que errou e conferindo, certo? Então, finaliza aqui a nossa aulinha de correção e de gabarito. Espero que vocês tenham entendido. Vocês já ouviram a explicação da professora durante a aula, hoje é só uma correção.